Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 04 de setembro de 2021. Estou preocupado. Ex-piloto da Marinha do EUA diz que via OVNIs todos os dias. Depois de anos a ignorar a questão, uma task force do Pentágono prepara-se para revelar publicamente, em junho, um longo relatório sobre fenômenos aéreos não identificados. Enquanto isso, Ian Graves, o antigo piloto da Marinha dos Estados Unidos da América, garante que, durante anos, viu OVNIs todos os dias. Em declarações à CBS News, Graves disse que ao longo de 2 anos, a partir de 2015, viu estranhos objetos a voar num espaço aéreo restrito em Virginia Beach, na costa leste do país. Segundo o ex-tenente, os objetos avistados podem significar algum tipo de ameaça. Eu estou preocupado, sinceramente. Se fossem jatos táticos de outro país a passarem por lá, seria um problema enorme. Em 2015, na Flórida, a câmara de um dos membros do esquadrão de Graves detectou um estranho objeto no horizonte. Olha só, está a girar. Meu Deus! Eles estão todos a ir contra o vento está a 120 nós a oeste. Olha para esta coisa, diz um dos pilotos ao avistar o OVNI. Graves admite que, por vezes, tem dificuldades em ser levado a sério dada a bizarria das suas alegações. Como parece um pouco diferente, não estamos dispostos a encarar realmente o problema. Estamos felizes em simplesmente ignorar o fato de que eles estão lá fora, observando-nos todos os dias, disse a CBS. Ainda recentemente, o jornal The New York Times publicou uma reportagem com uma série de vídeos de avistamentos que relançou o debate sobre OVNIs. Desde então, membros da Força Aérea e da Marinha falaram publicamente sobre estranhos avistamentos de objetos que pareciam ter desafiado as leis da física. Os fatos estão mais uma vez demonstrando o que Allan Kardec questionou no livro DS Espíritos nas Perguntas 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Allan Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. No livro Dias Gloriosos, o espírito Joana de Ângeles esclarece que a vida, que parece repetir-se sempre, tem, no planeta terrestre, características próprias à sua constituição, portanto, expressa na forma humana, conforme conhecida, e nas demais que resultam dos fatores mesológicos propiciatórios à sua manifestação.
variando as condições ambientais, sem dúvida, ela que se apresenta de acordo com os diferentes padrões característicos das adaptações e necessidades evolutivas. Ademais, considerando-se que a vida não é somente o conglomerado celular, mas que está presente no campo de energia onde se movimenta um princípio inteligente, não necessitando, portanto, de matéria para existir, essa se lhe torna somente um acessório oportuno para desenvolvimento dos valores latentes. Observando-se, porém, o universo, detectam-se aproximadamente mais de 100 bilhões de galáxias, sendo que aquela na qual se encontra a Terra é constituída de 250 bilhões de estrelas, qual nuvem de poeira sideral espraiando-se pelos espaços imensuráveis do cosmo. Segundo alguns estudiosos, especializados em astronomia, nossa galáxia teria a forma de um hiperboloide tetradimensional, que mereceu de Albert Einstein a conceituação de ser um hipercilindro tetradimensional, com uma extensão de 120 mil anos-luz e um diâmetro de 30 mil anos-luz. Nesse colosso, o sistema solar quase não tem significado, podendo ser considerado um perdido grânulo de pó, sem qualquer sentido astronômico. Reflexionando-se que o Big Bang, que teria dado início ao cosmo ocorrera há 15 bilhões de anos dado, aliás, muito discutido, em razão de haver-se detectado estrelas cuja origem remontaria a época muito mais recuada partindo-se da premissa materialista de que todos os astros aí se originaram, aqueles que se hajam deslocado do epicentro e conseguido condensar-se com maior anterioridade do que a Terra possuiriam condições específicas para manifestar a vida, que agora estaria em um estágio mais adiantado do que a do homem contemporâneo. Desse modo, em nossa galáxia, se for levada em conta a possibilidade de que ao redor de cada estrela se apresentam em órbita gravitacional alguns planetas, seria óbvio supor-se que se encontrariam na ordem de milhões aqueles que manifestariam vida dentro dos padrões conhecidos, desde que a sua origem ocorreu no fulcro central de onde surgiu também o orbe no qual evoluímos. A Terra pequenina, porém, se nos apresenta gigantesca, em razão de possuir uma massa de significativos 6 sextilhões de toneladas, que representam, por centímetro cúbico, uma massa específica de 5,5 gramas. No entanto, o Sol que a vitaliza, é maior 1.300.000 vezes, constituído por uma massa 333.432 vezes mais volumosa. Por sua vez, o Sol é 1.300.000 vezes menor do que as estrelas de primeira grandeza como Canopus, Sirius, Betelgeuse, Antares, que em triunfo entoam um hino de glória à criação. Avançando na análise e penetração dos insondáveis abismos siderais, os mesmos astrofísicos detectaram os quasares azuis, que são fontes quase inesgotáveis de radioenergia, que se localizam distantes uns dos outros em média 5 a 10 bilhões de anos-luz. A radioenergia que exterioriza cada um deles corresponde em um segundo a que decorre da desintegração de 1 bilhão de sóis. Cuidadosas investigações demonstram que o universo continua expandindo-se, ao mesmo tempo que partículas prosseguem distanciando-se do epicentro que lhes deu origem, outras já se encontram viajando de retorno ao núcleo. Velozmente avançando no conhecimento do cosmo, descobriram também que todo ele é resultado de peculiar substância negra, ainda não fotografada, porque é invisível, no entanto, responsável por quase tudo quanto nele existe. Tal substância, em razão da sua peculiaridade, seria constituída de neutrino micropartícula concebida pelo físico alemão Wolfgang Pauli, em 1930, e somente detectada por fotografia de alta velocidade em região muito profunda do solo, no ano de 1955 e que, embora considerada matéria, é destituída de massa, de campo magnético e de campo elétrico.
Não obstante presente em todo o universo, as observações mais audaciosas através de imagens captadas e transmitidas pelo telescópio Hubble, em órbita terrestre, registraram o contínuo surgimento de novas galáxias e o aniquilamento de estrelas e outros conglomerados absorvidos pela força gravitacional dos denominados buracos negros. Qual seria, perguntar-se-ia, a finalidade de um universo desconhecido, infinito e em desenvolvimento incessante, nem sequer concebido em toda a sua grandiosidade, caso não exista vida fora da Terra? Após essa questão outras surgiriam, como por exemplo existirá, apenas, um universo, ou além do infinito relativo existirão outros? E antes da sua existência, que havia? A conceituação materialista sonha com a presença de forças que se anulavam interminavelmente nesse nada antes existente, até o momento em que algo modificou um dos campos e houve a grande explosão que assinala o início de tudo, e a imaginação perde-se em conturbadas buscas para negar a causalidade universal inteligente, geradora dos efeitos conhecidos e de outros ainda não detectados, exclusivamente com o desejo mórbido de tudo reduzir ao caos. Apesar da teimosa e continuada obstinação negativista, paira acima de todas as dúvidas a lógica derivada da razão, afirmando que a vida não é patrimônio do acaso, do vácuo, do não existente, como inevitável consequência, expressa-se em dimensões variadas, inimagináveis, povoando todo o mundo de energia, onde quer que se apresente, de forma inteligente em lugares que lhe propiciem o crescimento, a evolução. Jesus, o construtor da Terra, fitando a imensidão dos astros, já, nos seus dias, asseverou com sabedoria e conhecimento de causa: na casa de meu Pai, há muitas moradas, e Allan Kardec, o discípulo fiel, baseado nas comunicações dos espíritos e na lógica irretorquível que lhe era característica, confirmou a pluralidade dos mundos habitados, que constituem moradas espirituais, pelas quais transitam os seres no rumo da sua perfeição. Quando o homem conseguir chegar ao planeta Marte, visitando pessoalmente, em oportuna viagem espacial, após haver estado na Lua, onde erguerá plataformas que facultarão os audaciosos saltos, mais amplos conhecimentos terá da realidade da vida, do espírito imortal que é, capacitando-se melhor e mais profundamente para curvar-se ante a grandeza do Criador e erguer um hino de louvor à vida, na qual se encontra mergulhado e de onde não poderá fugir. Balneário Gaivota, 04 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.